eu vou estar falando de alguma lesão a nível de lombar. Então, de T12 até L5, eu vou estar falando, né, dessas paralisias da virilha, vou estar falando de lombar, T12 até L5. Né, a paralisia dos membros superiores, elas vão ficar só a nível de C8 para cima, praticamente. Dificilmente eles vão pegar um T1. Mas, então, vamos botar até T1. Só que, na grande maioria das vezes, a paralisia dos membros superiores, né, eles vão estar, quem vai ser responsável são as cervicais. E aí, né, do peito para baixo, né, de cima do peito para baixo, paralisia é de T2 para baixo. E lembrar que sempre a altura do mamilo é T4. Então, a gente tem que ter alguns pontos primordiais para a gente se lembrar, né, que vai diferenciar, tá? Aqui na altura, até na altura dos braços, né, são C6 e C7, que é responsável pelos movimentos dos braços. De mamilo, né, da altura do mamilo para baixo é o T4, do umbigo é entre T9 e T11, mais especificamente se tiver T10 fica melhor ainda, né, entre T9 e T11 é umbigo, são os pontos mais estratégicos para vocês lembrarem. E aí, né, a sacral e a lombar, sempre quando tiver virilha e membros inferiores, né, vai ser ali entre, virilha vai ser as lombar, entre as L's, e dos membros inferiores pode ser um pouco de L, pode ser um pouco de sacral. E aí o resto realmente cabe um pouco a gente decorar. Ó, né, T3, né, espinha da escápula, como eu falei, né, no cinturão da escápula ali, nos braços. T4, na altura dos mamilos, né, T7, mais ali embaixo, né, apêndice tifoide, né, não chega a ser do umbigo, é um pouco mais acima. T10 lembra do umbigo, L1 lembra da virilha, tá, L3, joelho, L4, maléolo. Então, L3, você lembra do joelho, da flexão do joelho, isso inclusive já caiu em prova, né, caiu na minha prova. Quando você pensar nas lombares, você pensa nas pernas, e a L3, mais precisamente no joelho. Vou grifar as que eu acho importante. Quem faz a flexão do joelho é L3, se parou de sentir do mamilo para baixo é T4, né, da virilha é L1, tá? E dos pés vai ser ali já na sacra, né, na sacra 1. E sobre os membros superiores, né, o professor de estratégia até fez na verdade, não chega a ser um mnemônico, né, para a gente se lembrar quem faz cada um desses aqui. Ele fez como se fosse, não sei quem já assistiu isso aí, eu acho ele bem engraçado, né, eu gosto bastante das aulas dele. Ele faz como se fosse um movimento de um garçom, tá? Você faz uma flexão de cotovelo, vou ter que tirar uma coisa para mostrar para vocês. C5, flexão de cotovelo. C5, flexiona o cotovelo. C6, faz uma extensão de punho. Vou já mostrar como é. Extensão de punho. O C7, ele faz uma extensão do cotovelo. O C8, ele faz uma flexão dos dedos. E o T1 vai fazer extensão dos dedos, vai esticar os dedos. Vou mostrar aqui para vocês como é que é o movimento. Tá todo mundo me olhando? É o movimento do garçom, não é para rir. Será que tá pegando? Você vai fazer, ó, pegar como se fosse pegar a bandeja, né? Flexão de cotovelo, extensão de punho. Aí você pegou a bandeja, aí agora você vai servir. Você faz uma extensão do cotovelo, e aí depois você fecha a mão, flexão de dedos. E aí depois você abre de novo a mão, extensão de dedos. Então, C5, C6, C7, C8 e T1. Pegaram? Sim. Boa.
Maravilhoso, doutora. Não vamos esquecer mais. Repete de novo, por favor. Eu escolhi agora. Eu já entendi. C5, flexão de cotovelo. C6, extensão de punho. Aí você vai servir. Você está com a bandeja aqui, né? C5, pegou para pegar a bandeja. C6, está segurando a bandeja, você vai servir. C7, esticou. Aí você vai retirar a mão, fecha os dedos. C8. E aí, parou de atender, vai esticar, vai coisar a mão de novo. T1, esticou os dedos da mão de novo. Arrasou demais. Faz só o comecinho, Fabi, porque o meu saiu do... Gente. Flexão, C5, extensão de punho, C6, extensão de cotovelo, C7. C8, fecha os dedos e T1, abre os dedos novamente. Já deu de fazer aí, umas 10 vezes. Muito obrigada. E eu aqui só repetindo, minha mãe rindo aqui do lado. Então, né, na hora da prova, eu fui tentando lembrar isso, eu fui fazendo assim, ó. Não vou mentir. Vai que cai, né? Eu sou pessimista, tudo para mim é mais difícil, então eu tentei decorar isso. Mas, né, eu não acho difícil cair para vocês, já caiu em 2 provas, 3 provas, trauma raquimedular. Se eles quiserem dificultar um pouquinho, eles podem sim colocar esse tema para vocês. Vamos voltar aqui. E aí, né, como eu já falei, o T4, mamilos, tentem não esquecer esses pontos principais, T4, mamilo. Né, o T7, T10 sendo umbigo, L1, virilha, fala em lombar, né, a primeira parte da lombar vai ser ali entre virilha, L2, face anterior da coxa, e L3, joelho, são os que eu acho mais importantes, né? E aí você lembrar que quem faz o reflexo patelar e o aquileu também é uma boa questão, né? Falar em tornozelo, em reflexo aquileu, flexão plantar é a sacra, é a S1. Eu acho esses a mais importante, tá? Então, quando a gente vai falando dos reflexos do tornozelo, né, dorsiflexão de tornozelo e flexão, é patelar e aquileu, é L4 e S1. Porque pode chegar um paciente com politrauma que perdeu esse movimento e a pergunta vai ser qual é o nível, né, da coluna que é responsável. E aí teve uma coisa que já caiu, eu acho essa imagem bem brutal, né? Brincadeira. Que é o choque medular. O choque medular, quando o paciente sofre um trauma raquimedular, ele tem um primeiro momento que chama de PA, que é paralisia, arreflexia e hipotonia. E como é que eu vou verificar se isso aconteceu? Né? É daquele jeito quando chega lá o paciente no trauma. Eu vou ter que fazer um toque retal nesse paciente para confirmar. E aí, ao toque retal, eu noto falta de tônus no reto, né? No esfíncter retal, no esfíncter anal. Então, é uma forma de eu verificar se esse paciente está em choque medular. E outra forma de eu verificar se voltou o choque medular, indo lá e fazendo mais um toque retal. E aí, o paciente vai dar aquela apertadinha na hora que voltar. Entendeu? Sim, doutor. Então, aconteceu o choque medular, aí, né, enquanto isso, a medula fica com esse probleminha por 24, 48 horas, né? Com paralisia, reflexia e hipotonia. E o teste para verificar isso, né, é esse reflexo bulbo cavernoso, que é com um toque retal e inserindo, né, um catéter no pênis do homem, no caso. E aí, né, quando passa dessas 48 horas, você verifica com mais um teste se voltou, né? E aí você tem certeza que acabou esse período de choque medular e o paciente não está com nenhuma sequela crônica.
Então, basicamente, trauma raquimedular foi isso. Como eu falei, não é um tema difícil, é um tema que a gente precisa pegar algumas coisinhas para decorar. E o próximo que a gente vai ver é claudicação, tá? Também não é difícil, tá, gente? E cai isso aqui. Que eu já falei em algumas perguntas, né, que eu estava respondendo sobre a minha prova, de você fazer um raciocínio clínico muito rápido. A questão vai te trazer um paciente ou que ele está claudicando ou que ele está com alguma limitação, porque ele pode estar deitado também, você não vai estar sabendo se ele vai estar claudicando, ele está com uma limitação coxofemoral. Que foi o que aconteceu na minha prova. Se ele estiver falando desse grupo aqui, ele vai te dar uma porta de entrada. Ele vai te contar no começo da história um trauma que o paciente sofreu. Ou ele vai te contar que ele levou uma queda de algum lugar. Ele tem que ter uma porta de entrada. Ele caiu jogando bola, ele caiu de skate, ele sofreu um politraumatismo ou passou por uma cirurgia. Então, o paciente que claudica ou que tem limitação coxofemoral, que aparece com febre, né? Eu vou verificar aonde é a dor dele, aonde que a questão refere à dor. Se a dor é dentro da articulação, ele vai dizer lá na articulação do joelho, na articulação do quadril, ou se é no osso, em alguma parte do osso. Se falou, claudica, tem febre e a dor é na parte proximal do osso, é uma osteomielite, tá? Se o paciente tem febre, claudica e a dor é na articulação, ele vai falar, é na articulação do joelho que está inchada, que está demasiada, é uma pioartrite ou artrite séptica, que é a mesma coisa. E aí, o que é que eu vou fazer com esse paciente? Dentro de uma osteomielite, ele pode te perguntar qual é o exame. O exame será, tendo disponível, será uma ressonância. Se não tiver ressonância, né, o outro exame para osso que a gente tem é a cintilografia. Mas a melhor opção seria a ressonância. E depois disso, a gente vai tratar ele com antibiótico, é uma infecção, né? E a artrite séptica, o exame para a gente verificar seria uma ultrassonografia e também a artrite séptica, né? Você está dentro daquela cápsula da articulação, está cheio de pus. Então, a gente também tem que fazer uma drenagem. Tem que fazer uma punção. Tanto a nível diagnóstico, como a nível de tratamento. E vai ter que entrar com o ATB. Lembrando que é como se funcionasse um abscesso dentro da artrite, né? Está cheio ali de pus. Então, a gente faz igual abscesso. A gente retira aquele pus e entra com o ATB. Qual ATB? Gente, antibiótico que pega articulação e osso não é qualquer bobagem, né? Tem que ser um tiro de bazuca. Então, o antibiótico, nesses casos aqui, a gente está falando de oxaciclina. Dioxa. Tá? É a primeira escolha. E, né, aí tem outras opções, né? Vamos esquecer a febre. O paciente não está com febre. Chega um paciente adolescente que está claudicando, ou seja, não está conseguindo caminhar. Você vai ver, está referindo muita dor e não tem febre? Normalmente a gente vai estar falando de uma epifisiólise, tá? Um adolescente que chega mancando, está com muita dor e não tem febre, é uma epifisiólise. Esse é o nome do diagnóstico, né? Até trouxe aqui a imagem. Né? Exatamente, né? Negros têm mais propensão e é como se fosse é como se fosse uma, como é que fala? Uma luxação, né? O tecido aqui, ele não está acompanhando o peso, não está acompanhando o crescimento, ele meio que está fora do lugar. Então, nesse caso, a gente tem que fazer uma fixação da articulação. Então, nesse caso, a conduta é cirúrgica, tá? Vai fazer a radiografia e detectar a epifisiólise, que a gente já sabe com a clínica, né? Chegou o adolescente, gordinho, com muita dor, tá claudicando, não está conseguindo andar, a gente já pensa nela, primeiramente, é a epifisiólise.
Se for uma criança mais novinha, né, é a mesma doença, tá? Só que aqui ela é mais de fator genético, uma criança mais novinha se chama essa doença de Pertz, que nunca caiu, mas, né, se é diagnóstico diferencial, a gente tem que saber o que é. E a outra é que o paciente não está com febre, mas na história dele ele teve, né, uma história de infecção de vias aéreas superiores, gripou antes. Quando chegou uma semana depois, ele apareceu com uma dor na articulação. Isso se chama sinovite transitória e não precisa tratar. É só observar que ela é autolimitada. E a outra opção que a gente tem de paciente claudicante são essas que elas você já nasce, no caso, né? Não adquire durante a vida. Então, seria um encurtamento do membro ou, né, a displasia. Encurtamento do membro, né, com restrição desde que nasceu, pode ser uma displasia de cadeira congênita, uma displasia, ou pode ser o fêmur curto congênito. E aí eu trouxe algumas imagens, né? A displasia é isso aqui, né? Realmente vem fora do lugar, e aí o pacientinho tem que usar gesso. E o fêmur curto, né? Como vocês podem imaginar, um vai ser mais curtinho que o outro, ele vai ter que usar esse material aqui. Esse negócio aqui, essa bota. Como é que isso chama? Chama ortetização. Ortetização. Órtese. Vai fazer uma ortetização, vai utilizar essa órtese, e aí e depois cirurgia. Todos eles, a conduta final é cirurgia. Tá? Então, né, só recapitulando. O paciente chegou mancando. Eu vou ver. É um adolescente com muita dor, epifisiólise. É uma criança de mais ou menos 5 anos com muita dor, é doença de Saint-Perthes. Se com essa claudicação vem febre, eu vou ver onde é essa dor. É na articulação ou é na parte proximal do osso? Se for na articulação, que está inchada e demasiada, é artrite séptica ou pioartrite. Se for no osso, se estiver me falando que a dor está na parte proximal da coxa, é uma osteomielite. Se chega mancando e me disse que há algumas semanas atrás teve uma infecção de vias aéreas superiores, é uma sinovite transitória, só observa, não preciso fazer nada que vai passar. Se é uma criança que, obviamente, né, mais novinha, já vou perceber ela com ela bebê ainda, já nasceu com esse problema, eu vou pensar ou em displasia de cadeira ou em fêmur curto congênito. Alguma dúvida? Não. Doutora, Sim. pode repetir, por favor, a sinovite transitória? No caso, a gente não vai só observar, sem antibiótico, sem nada. Isso, é autolimitada. É como se fosse, é mais uma das complicações pós-infecções de vias aéreas, como se fosse uma PTI, uma púrpura trombocitopênica, você não faz nada, você só observa que ela vai passar sozinha. Muito obrigada. Entendeu? E o próximo tema que diga? Só para elucidar aqui rapidinho, a diferença entre a artrite séptica e a sinovite transitória é qual? A sinovite transitória, você não está com febre no momento, você não tem uma infecção no momento, você tem uma complicação de uma infecção, você vai cursar só com a claudicação. Enquanto a artrite séptica, você está infeccionado, você está com febre, VHS, PCR elevado, é uma infecção propriamente dita da articulação. Entendi, mas no caso tipo da artrite séptica, a infecção foi por via do corte, alguma coisa, ou alguma infecção de vias aéreas também pode causar? Ele precisa de uma porta de entrada. Entendi. Porque essas infecções, elas são feitas normalmente por estafilococcus, que são a bactéria que coloniza a pele. Então, a pele precisa, né, ter uma lesão para poder ela entrar na corrente sanguínea e entrar no osso. Entendi, obrigado. Por isso, é Staphylococcus aureus, a principal bactéria, por isso que o nosso tratamento é com a oxaciclina. Ô, Fabi, aí na osteomielite aí é ressonância magnética e cintilografia? Isso.
Cintilografia sempre como segunda opção, tá, gente? Só se não tiver ressonância. Se tiver ressonância, é a ressonância. Porque ela pega bem melhor a inflamação do osso. A cintilografia, ela pode não chegar se tiver um edema muito grande, uma inflamação muito grande, a cintilografia pode não pegar bem. E o antibiótico aí também é oxa? Oxa, Fabi? é oxa. Tá. Quem pega osso é oxa. Osso e articulação. Tem aquele outro antibiótico, eu esqueci o nome, que é para quando o paciente está instável, quando ele está com sepse, vocês lembram? É RAM alguma coisa. Ah, esqueci. Eu vi muito no meu internato. Quando o paciente está em sepse, quando ele está com instabilidade, a gente aumenta a cobertura. É um com R. Vou tentar me lembrar até o final da aula. Não é vancomicina, meropenem? Rifampicina. Então, se esse paciente, vamos supor, né, vier chegar com essa artrite séptica num estado que ele já esteja séptico, de fato, ele vai ter que ser internado com rifampicina endovenosa. Normalmente, pode acontecer em qualquer uma, na verdade. O paciente vier a chegar a ter sepse, ficar com instabilidade. Aí a gente vai ter que fazer uma rifampicina endovenosa. Então, gente, de claudicação foi isso, basicamente, e vamos para as lombalgias, né, que brilhou muito na minha prova, lombalgias. Então, eu quero que vocês tenham em mente que o INEP, ele enxerga lombalgias com 3 visões, né, com 3 parâmetros. É uma lombalgia mecânica, ela é uma lombalgia por hérnia, ou ela é uma lombalgia com sinais de alarme. Então, primeiramente, a gente vai falar aqui da hérnia, porque a gente não precisa gastar muito tempo falando da mecânica. Basicamente, vai ser uma dor na coluna que não tem nenhum sinal de alarme e vai estar relacionada com alguma atividade que a pessoa faz. E qual vai ser o tratamento? Analgésicos. Analgésico. O pobre do pessoa com lombalgia não tem direito nenhum ao atestado. Então, é tão sem brilho, coitado. Aí, a hérnia, né, que vai ser já quando a gente já tem, né, um ressecamento, como o próprio nome fala, do disco intervertebral, né, ele pode sair o líquidozinho de dentro dele, aí ele vai ficar encolhidinho, vai fazer com que não tenha, né, essa amortecimento entre as vértebras. E aí, a pessoa vai cursar com dor. E aí, como é que eu vou achar, né? Com a manobra de Laseg. Eu vou pegar esse paciente e vou levantar a perna dele, eu que tenho que levantar, tá? Eu não posso pedir para ele levantar. Eu levanto a perna dele até 60 graus, e entre 30 e 60, ele vai referir dor. Significa que ele tá com hérnia. Então, Laseg positivo é igual a hérnia, tá, gente? Nem olhe para outra opção. Laseg positivo é igual a hérnia. E o que é que a gente faz? Sempre a gente inicia com apenas tratamento de suporte, né? Vai fazer anti-inflamatório, analgésicos, né? Passar para ele uma compressa, né? Fazer fisioterapia. Isso é o que todo mundo com lombalgia tem que ganhar, exceto as pessoas com sinal de alarme. Fisioterapia, é isso que o paciente vai ganhar. Não funcionou, né? Caso refratário, o paciente está tendo déficit neurológico. O que é um déficit neurológico, né? Ele, de fato, ele não consegue mover o membro, né? A gente já pode falar aqui quando ele tem problema motor. Aí tá estranho. Aí eu posso, né, pensar em esse paciente fazer uma ressonância, tá estranho, esse paciente vai ter que fazer uma imagem, eu vou ter que ver se ele precisa de uma cirurgia. Porém, o primeiro tratamento vai ser sempre o tratamento da ortopedia no geral, que é repouso, anti-inflamatório, analgésico, compressas frias e encaminha para o fisioterapeuta. Alguma dúvida? Não. Então, é isso. A hérnia é isso. A outra que a gente tem, né, que caiu muito, é a lombalgia com sinais de alarme, que é o
E aí, na minha prova, caiu essa belezinha aqui, que é a caldequina. Mas sempre que tiver uma persistência, né? Lembra que eu falei aqui, o paciente estava com hérnia, não resolveu aqui o tratamento que eu passei para ele com fisioterapia e tudo em 30 dias, é uma refratariedade. Aí eu já tenho que fazer uma imagem. O paciente é muito novinho, menor que 20 ou maior que 50, pode ser um sinal de alarme, né? O paciente tem uma história prévia de trauma, né? Que pode ser um trauma raquimedular. O paciente tem um tumor. Por que eu tenho que ficar alerta com tumor, gente? Quando o paciente tem lombalgia, vocês sabem? Com câncer no geral. Metástase? Exatamente. Pode ser uma metástase. Aí, minha amiga, eu tenho que meter ele na cintilografia e ver o que está acontecendo. Se o paciente tem uma história prévia de infecção, né? Lembra que as articulações, elas também podem infeccionar. Se tem déficit neurológico, que eu falei, déficit neurológico é quando eu já estou tendo, né? Além de problemas de reflexo, quando eu já estou tendo problemas motores, o paciente tem capacidade de realizar alguma atividade, né, motor mais sensitivo. Aí, se o paciente estiver dizendo assim só, eu não estou sentindo direito, você ainda fica assim, porque pode ser só pela dor mesmo. Mas quando ele está com incapacidade, né, perda de funcionalidade, aí eu já posso considerar, de fato, um déficit neurológico. Se o paciente tem osteoporose, né, a gente tem que ficar de olho, né, se não tem, corre risco, né, de ser uma fratura, e a caldequina, que, como eu falei, caiu em 2 questões na minha prova, que é quando eu tenho, né, equina, lembra de sela, lembra de cavalo, onde é que vai ser a anestesia, né, na parte interna da coxa e na região perineal. Falou em anestesia nessa área, gente, olha direto a caldequina, o exame é ressonância, e tem que correr para cirurgia. É uma emergência, isso aqui é uma urgência ortopédica, tá? Eu acho que eu peguei uma imagem e não coloquei de caldequina. Foi triste. Tem como você repetir, por favor, esse caldequina? A caldequina, ela é uma lesão medular, tá? Que é uma das lesões medulares, eu trouxe até algumas aqui, para vocês terem em conta os diagnósticos diferenciais, porque, né, caiu uma vez, é bom saber os diagnósticos diferenciais. Que você vai ter uma lesão na coluna, a gente tem uma parte da coluna que é a caldequina, todo mundo tem. Porém, existe a síndrome da caldequina, que é quando uma parte da medula fica, né, presa, fica comprimida. E aí vai causar uma anestesia perineal. A gente sabe que o que está mais ou menos na região do períneo é o que está na região da sacra, né? Enfim. E aí vai comprimir essa região da medula e vai ter alteração esfincteriana. Então, mais uma vez, quando a questão falar em anestesia na região da sela do cavalo, ou seja, na região do períneo, né, na região interna da coxa, mas alteração esfincteriana, o que eu considero alteração esfincteriana? Evacuações que a pessoa não tem controle, perda do controle do esfíncter da bexiga, essa perda do controle pode ser tanto retendo, né, tem uma questão que o paciente fez bexigoma, como soltando, o paciente pode estar perdendo urina. Então, qualquer alteração esfincteriana pode ser uma lesão, né, de caldequina. Aí eu trouxe aqui, né, outras comparações, né, de outras lesões que podem acontecer, né, que podem ser parecidas, mas em cela, na região da cela, basicamente, é a caldequina. As outras, a gente vai ter outras arreflexias, outras anestesias. Né, eu vou mandar esse material para vocês dão uma olhadinha, né, tem medular posterior, né, que perde a sensibilidade térmica e dolorosa, aliás, função motor e sensibilidade continua, fica com a motora preservada, né, perde sensibilidade de propriocepção, né, a medular anterior, né, perda total de motricidade abaixo do nível onde está lesionado, né, a pessoa não consegue mover, né, em forma de flexão.
Essa outra aqui, ball saccord, né, que tem perda motora ipsilateral, ou seja, lesiona de um lado e fica, né, do mesmo lado, sem conseguir mover. Tem perda térmico-dolorosa. Então, são só alguns diagnósticos diferenciais que eu trouxe, porque caiu caldequina. Então, a gente fica de olho com as possíveis lesões, né, medulares. E o outro que eu trouxe foi, né, falar sobre a escoliose, que também é muito simples. Vai chegar para você um adolescente que um adolescente que está torto, né? Ele está dizendo que está andando com uma mochila, a mochila está pesada, e aí um ombro está de um lado, o outro ombro está da outra altura, e aí o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um teste, né? Uma manobra, que é a manobra de Adams, para verificar se tem calosidade, e depois disso a gente vai ter que fazer uma radiografia para verificar qual vai ser a conduta com esse paciente, né? A radiografia tem que ser panorâmica, tá? A radiografia, ela vai me dar qual ângulo que essa coluna tá, né? Aqui uma panorâmica. A radiografia vai me dar qual ângulo que essa coluna tá. Isso se chama ângulo de Cobbs, né? Aí essa vai ter uma angulação, né? 90 graus, enfim, dificilmente vai ter 90 graus, mas vai ser menos. E aí, essa angulação é que vai dizer qual é o tratamento que esse paciente vai receber, né? Lembrando que é o ângulo de Cobbs. Se for maior 10 graus, né, tem entre 45 e 10, e tem mais de 45. Se menor que 10 graus. Menor que 10 graus, essa angulação, ele vai só fazer fisioterapia. Tratamento conservador. Se tiver entre 10 e 45 e for ainda um adolescente, uma criança, né? Uma criança que ainda não atingiu a puberdade, ela pode usar um colete, né? Aquele colete para tentar consertar. Porém, angulações maior a 45, o paciente tem que verificar a necessidade de uma cirurgia. Tem que ir para o cirurgião para avaliar a necessidade da cirurgia. De 10 a 25 aqui. 25 e aqui de 25 a 45. É isso. De 10 a 25, ele faz só uma fisioterapia. De 25 a 45, se ele já for maior, passou da puberdade, ele também vai para físio. Mas se ele ainda for adolescentezinho, ele pode usar um colete para consertar. E se for maior a 45, ele tem que ir para cirurgia. Então, as palavras aqui vai ser a manobra de Adams, vai ser radiografia panorâmica, tá? Radiografia do tórax, da coluna, na verdade, e o ângulo de Cobbs, que vão ter que ser avaliados. Alguma dúvida? Não, perfeito. Então, o ângulo de Cobbs normal, que seria de até 10? Isso. Normalmente, todos nós temos um pouco de escoliose, né? Um pouco de lordose, um pouco de escoliose, né? Passou disso, eu posso considerar, né, que é uma situação patológica. Aí o paciente vai para fisioterapia. E aí, vamos fazer questão, né? Terminar logo. Vamos, chega, me animei. Fabi, no caso, a lombalgia mecânica é apenas AINES. Isso. Você vai oferecer aquele professor, né? Olha, né? Se ele tiver, por exemplo, carregando uma mochila pesada com 30 quilos, vai dizer, não, carregue uma mochila pesada com 30 quilos, né? Vai tentar oferecer que ele pare de lesionar a própria coluna. E aí vai passar para ele os anti-inflamatórios, a fisioterapia, de preferência, né? A mesma coisa da hérnia, só que ele tem que melhorar, senão tem alguma coisa estranha. E no caso ele não precisa, a gente não entra tanto com o anti-inflamatório, não é mandatório. Ele é mais para dor mesmo. E não afasta das atividades, né, doutora? Não afasta das atividades, tá, gente? Aí é um tema cabuloso, mas ele não ganha atestado, coitado. Tá com dor.
Lombalgia que não ganha atestado, né? Não ganha. Obrigada. Aqui, ó, o paciente tem 61 anos, ele está com dor na região proximal da coxa. Aqui ele já deu uma dor na região proximal da coxa. Ele tem hipertensão, diabetes, e ele fez uma cirurgia para correção da fratura exposta dele. E ele está com um regular estado geral e está com febre, né? Com queixa de dor. Gente, o paciente está com dor na região proximal da coxa, ele fez uma cirurgia de correção de uma fratura e ele está com febre, né? Qual é o diagnóstico desse paciente? Osteomielite. Osteomielite de ressonância magnética como exame. Alguma dúvida aqui? Não. Não. Que bom. Vamos para mais uma aqui. 77. Resposta que tiver ressonância, eu taco nela. Ultimamente está sendo assim, mas vamos tomar cuidado. Eu fiquei com muito medo na minha prova, de tanta ressonância que eu marquei. Nossa, eu fiquei nervosa, viu? Meu Deus, não é possível esse tanto de ressonância. E eu fiquei com medo de marcar. Eu fui. Tem que ter segurança no que a gente está fazendo. Um paciente de 44 anos sofreu uma queda de andaime. E durante a avaliação inicial, o paciente se mantém com o tá não perdeu consciência. E ele perdeu sensibilidade desde a cicatriz umbilical, umbigo. Gente, qual é a altura do umbigo? 10. 10. Aqui vocês já mataram a questão, vocês estão nem terminando de ver, né? Apresenta movimento de sensibilidade normal, frequência respiratória está normal, ou seja, ele não teve nenhuma outra lesão acima disso, tá? É isso que ele está querendo dizer, está saturando bem, né? Não ingeriu álcool, ou seja, realmente essa perda de sensibilidade é referente a essa queda. E qual é o nível da lesão medular? É T10, né, gente? Meu peito é L2. 4 e meu umbigo é 10. Isso. Umbigo. É isso aí. O retângulo do umbigo, né? Gostei. Vou Essa decorar. eu não sei. Essa Pode veia... repetir, doutora? Não escutei. Pode repetir, por favor? Aqui, ó. O paciente teve uma lesão. Lembra que a gente falou dos níveis de lesão? Tem aqui o peito, é 4. Tem aqui a apêndice tifóide, é 7. E tem o umbigo, é 10. Tá? São os níveis de lesão. Parou de sentir abaixo disso, é esse o nível da lesão. Tá bom? E parou de sentir aqui na pelvis, a gente está falando de sacras e lombares. Parou de sentir o tornozelo, é a sacra. E aqui parou de sentir na região da sela de cavalo, é a lombar, é L1. Então, fizemos mais uma. Vamos para 2024.2. Foi a polêmica. Eu não achei. Brincadeira, tá, gente? Vou procurar qual é a questão dos 24.2. Tem a 27. Aqui, 86. Paciente de 39 anos, procurou a unidade básica de saúde, que ela está com uma lombalgia que começou há 20 dias. E desde o início do quadro, ela está com uma fraqueza nos membros inferiores e está apresentando polievacuações. E aí, gente, a pessoa está com lombalgia e está com polievacuações. Que alteração é essa? A caldequina. Eu tenho lombalgia mais perda de esfíncter.
Cauda. Além disso, vamos ver o que mais ela está dizendo. Tem anestesia na região perineal, então não sobrou muita opção, gente. A gente tem que correr para o abraço. É uma cauda equina. Qual é o exame que a gente vai ter que fazer? Ressonância. Uma ressonância. Não vai adiantar eu ver essas polievacuações com exame de urina, não vai adiantar. Não vai adiantar eu analisar o líquor, né? A gente não está falando de uma meningite. E a radiografia não vai verificar corretamente aonde essa parte da medula está aprisionada. Então, o meu exame é a ressonância magnética. Alguma dúvida? Não. Qual foi o número dessa questão, doutora, por favor? Foi 86. 86. Foi no 24.2, né? Isso. Obrigado. Ô, doutora, e a cauda equina é a nível de L1, né? Isso. Exatamente. Aqui eu tenho um paciente que está com 25 anos, está internado há 10 dias. Ele sofreu um politraumatismo, teve um acidente de moto. Ele está acamado, ele tem muitas escoriações na perna e na face lateral da coxa. E aí ele refere ao aparecimento de uma dor intensa, né? Ele está com febre, dor intensa, e ele teve escoriações na perna, que não cede a analgésicos, e acompanha, né, uma área eritematose dolorosa na região inguinal até o terço proximal da face anterior da coxa. E aí, gente, o que esse paciente tem? Osteomielite. Face anterior da coxa, terço proximal, né, febre, porta de entrada. Qual é o exame para a osteomielite? Ressonância Em magnética. primeiro lugar, a ressonância, a primeira opção. Só pensaríamos a cintilografia em caso de não haver ressonância, não resolver. Exatamente. Não é isso, doutora? Exatamente. Em caso de não haver ressonância, a segunda opção seria uma cintilografia, mas ela ainda não enxerga tão bem, né, a lesão, a infecção do osso quanto a ressonância. Ela é boa para ver a lises. Todo paciente que tem problema de osso, ela ganha uma ressonância, então. Nem sempre, tá? Quando a não gente está sempre é falando assim. de lise, quando a gente está falando de lesão lítica, o que é lesão lítica? Metástase óssea. Metástase. Ele ganha uma cintilografia, tá? Então, foi 2024, 2,52, vamos para 47. Ô, doutora, tem alguma coisa a ver ali quando cita assim, não cede aos analgésicos e tal, tipo, seria palavras-chave também? Não, é mais para te informar de que não é só uma dor simples, é uma infecção. Então, entendeu? É mais para te dizer que é um pouco mais grave que só uma dor pós-operatória. Então, Aí entrou teria com que entrar analgésico, com antibiótico. aí tem que entrar com antibiótico. Então, vamos aqui. Uma paciente foi jovem, sofreu um acidente automobilístico, deu entrada no pronto-socorro, um paciente deu entrada no pronto-socorro, tá, sofreu um acidente, tá com exame neurológico, tá, nota-se movimento de membros superiores simétricos e sem déficits. Quanto aos membros inferiores, os grupos musculares do membro inferior esquerdo respondem também de forma adequada, tá, beleza. Contudo, quando examinou o membro inferior direito, no sentido crânio, caudal, na extensão do joelho, o médico percebe contração apenas a palpação em grau 1. Aqui a gente tem um déficit que eles não conseguem mover. Que tipo de déficit é esse? Motor. Motor. E assinale a alternativa que apresenta qual é o músculo envolvido e qual é o nível. Tá? Então, vamos lá. Joelho, extensão de joelho. Joelho, qual é a altura do joelho? Ele é 3.
L3. Era L3, né? E qual é o músculo responsável pela gente fazer a extensão do joelho? Quem vai para academia aí não pode errar essa. Quadríceps. Quadríceps. Então, gente, ó, não resta outra opção aqui. Tá perfeita, tá sem, não tem por que ter dúvida. Difícil? E aí, vocês acharam difícil? Na hora lá da prova é. É nada. Ó, vocês ficam procurando piolho em cabeça de cobra, eu já falei pra vocês. Fabi, é Uma porque coisa aqui dessa com você tá simples, tudo mulher. bem. Uma coisa dessa simples, quem é que faz a extensão do joelho? Tu não precisava nem saber isso aqui, a altura das coisas, a altura da coluna. Eu quase sei quem. Com você por aqui, isso, doutor, só é por causa tudo do músculo. fácil. É desse avaliador que vocês têm medo. É desse avaliador bem aqui que vocês estão com medo. A tua pergunta dessa que a pessoa vai para academia, a pessoa não precisa nem fazer medicina, ela só vai para academia, ela já sabe. Tem cara de cavalo, cauda de equina e tem pelo de cavalo. É cavalo. É cavalo. Só um pouco. Nada. Gente, na hora da prova, nervoso, que a gente nem enxerga direito. Na É hora por da isso que prova, vocês têm que ir focado, treinado, para não ficar se confundindo com bobagem. O que é? Nessas questões, assim, eu vou lembrar de vocês. Cauda de cavalo, pelo de cavalo. Um paciente de 65 anos vai ao SAMU que ela está com dor lombar. Ok. Essa dor irradia para o membro inferior e ela sofreu uma queda da própria altura. Já começa a ficar estranho, né, gente? Uma pessoa que tem uma lombalgia, ela já tem um sinal de alarme aqui. Qual é? Lembra do pitidor? Traumatismo raquimedular. Ela teve um trauma anterior, tá? Já é um sinal de alarme aqui, a gente já acende um alerta. Ele está utilizando anti-inflamatório e analgésico e está com uma retenção urinária e dor em hipogástrio. Gente, aqui eu já posso parar de ler, não posso? Já, sim. Eu já posso, né? O que é que esse paciente tem? Caldequina. Uma lesão em caldequina. Uma síndrome da caldequina. Posto histórico de dor lombar crônica, que ele tentou, né, te enganar com um texto gigante. Ao exame físico, ele está com dor à palpação da região pública, com massa palpável, região suprapública, força muscular preservada em membros superiores e reflexos patelar e aquileu estão preservados. Mas ele está com hipoestesia tátil na face posterior da coxa e na perna direita e na região perineal. Aqui o meu diagnóstico já está confirmado, tá? Eu só preciso saber o que a questão está me pedindo. Ela quer que eu faça diagnóstico ou ela quer que eu faça tratamento? Se for o diagnóstico, qual é o exame? Ressonância. E se for o tratamento, o que é que eu tenho que fazer com esse paciente? Cirurgia. Pressão. Compressão cirúrgica. A ressonância magnética da coluna lombar mostrou alterações degenerativas dos discos intervertebrais e redução de forames correspondentes aos osteófitos posteriores e corpos vertebrais, uma protusão discal volumosa causando estenose a esse nível, né? Não precisava também disso aqui tudo, não. Mas a gente já sabe que esse paciente tem que ir para uma cirurgia, esse paciente tem uma caldequina, né? Falou nessa hipoestesia, né, na região perineal, vocês viram que é a única que tinha daquelas lesões, não era? Então, não tem que se confundir, tá bom? Dá para formar uma tríade aí, uma tríade dessa caldequina, umas quatro coisas assim para falar, é caldequina? Olha, eu vou te falar, na hora que tu vê a anestesia perineal, só tem ela, tá bom? Só vai ter ela, mas, falou em anestesia perineal, falou em retenção urinária, ou seja, falou em alteração esficteriana e lombalgia, acaba sendo uma tríade para ela. Exato. Muito bem. Acho que 2024 foi, vamos para 2023. O doutor, a idade entra aí também ou não? Como sinal de alarme? Sim, verdade. A idade dele maior de 50 anos também é um sinal de alarme. Ou degeneração óssea. Pode também acontecer. Exatamente. Então, ele tem tendência a ter, né, um pouco de coisa do... Puxa. Aí eu faço um diagnóstico maravilhoso desse e caminho para o ortopedista manda o cabra embora. não, difícil, tá?
Difícil, pô. Falou ortopedista. Se ele tiver amor ao CRM dele, não manda, não. Difícil. Uma emergência, tá? É uma emergência mesmo, né? É. Ô, droga. Não acredito que eu fiz isso. Fiz tanto trabalho de separar as questões. Agora lá, ninguém viu. Uma mulher de 46 anos, trabalhadora doméstica, olha aqui, né? Mulher que trabalha do lar, apresenta-se com uma lombalgia há uma semana. Tem uma intensidade 5 de 10 de dor, não irradia, contínua não irradia, e ela já tem um quadro semelhante, possui indicação de relaxante muscular. Diante desse quadro, qual é a hipótese diagnóstica mais provável e qual é a conduta? Gente, qual é a hipótese diagnóstica para vocês? Lombalgia mecânica. É uma lombalgia mecânica, né? E qual é o tratamento? Anti-inflamatório, analgésico, repouso. Em outras palavras, a gente vai adotar um tratamento conservador. Não vai interferir muito, né? A gente vai dizer para ela, olha, para você ter cuidado com as posições, evitar pressão, né? Antes de dormir, bota uma compressa fria e vamos de anti-inflamatórios e analgésicos, que ela já está reclamando disso aí faz tempo. Então, aqui eu acredito que não resta dúvida, né? Dispensar a investigação com exames complementares não é uma lombalgia específica, é uma lombalgia mecânica. Lombalgia com sinal de alerta, qual o sinal de alerta que ela tem aqui? Nenhum. Nenhum. Não é, e também não é uma lombalgia específica, a gente sabe o nome dessa lombalgia, ela é mecânica. Então, não sobra dúvida. Alguma ressalva? Alguém tem alguma dúvida? E vai voltar a trabalhar normal amanhã. Vai trabalhar. Quais seriam os sinais de alerta? O PIT-DOC que a gente falou aqui, ó, a idade. Deixa eu voltar aqui rapidinho. A manobra, osteoporose, trauma, infecção. Vamos repetir o PIT-DOC para vocês não esquecerem. Persistência da dor, foi para o médico e voltou de novo com refratariedade em 30 dias, idade ou menor que 20 ou maior que 50 anos, tem antecedente de trauma, tem uma história de tumor, né, ou de algum câncer, tem uma história prévia de infecção, tem algum déficit neurológico. O que é déficit neurológico? Reflexo, motor, né, sensitivo, tem história de osteoporose ou é uma caldequina. O que é uma caldequina? A gente já conversou, não é mais para ter dúvida. Lombalgia, retenção urinária. Perineal e uma lombalgia. Exatamente. Então, claro, como a água. Vamos para mais um. Ali em 2023 ainda tinha. Então, eu estava em 2, fui para 1 agora. Então, um adolescente de 12 anos, pesa 85, parando bem aqui, gente. O que é que vocês acham desse adolescente com 12 anos pesando 85 quilos? Epifisiólise. Vocês foram além, era só vocês dizerem que ele estava com obesidade, mas vocês estão muito espertos, estão muito... Agora, é 10 segundos para responder a questão agora. A prova em 2 horas e meia. Vamos responder a prova em 2 horas e meia. Amém. O pai informa ao médico de plantão que o menino é hipertenso, tá? Ele está com dor no quadril, ou seja, um adolescente com dor no quadril. E obeso. Alguma dúvida, gente? O paciente não tem febre, o paciente não tem histórico anterior de infecção de vias aéreas e o paciente tem só dor. O paciente tem uma epifisiólise femoral. O que é que ele vai ter que fazer? Cirurgia. A fixação em vai ter que fazer uma cirurgia de fixação. E perder peso. Exatamente. Então, muito rápido, eu estou gostando muito desse comportamento. Pede radiografia também, não é, doutora? Ou não? Sim. Nesse caso, a conduta com ele é radiografia mesmo. Não precisa fazer nada muito invasivo. Vai fazer uma radiografia mesmo. Mas o diagnóstico que ele já foi dado. Mas a gente faz a radiografia para ver que nível, né, que tá para precisar fixar. Tá bom, obrigada. 3,58 foi 2023,2 na pauta 1.
Qual? Da 90, 88. 88, Fabi. Gente, eu não apaguei nenhuma. Eu achei que eu tinha apagado essa questão tudinho. Então, vamos lá. Tem um adolescente com 15 anos e ele relata lombalgia há 6 meses. Ele está com uma dor na coluna, né? Está com 3 episódios semanais de dor. Não teve nenhum trauma e não pratica nenhuma atividade física. Ele carrega uma mochila nas costas de casa para a escola por 20 minutos. Esse aqui você já sabe o que é, né? Escoliose. Escoliose. Bora para verificar. Na inspeção ao paciente, na posição ereta, ele está com o ombro esquerdo mais elevado do que o outro. O paciente tem uma escoliose. O que ele foi fazer? O teste de Adams, né? Ele vai ficar na parede, né? A gente vai verificar se tem uma gibosidade em alguma área. E aí deu positivo. Na aferição do membro inferior o esquerdo e o direito estão do mesmo tamanho. O que ele está descartando aqui? Que uma perna mais curta do que a outra, para provocar. Então, aqui, de fato, a gente sabe que esse paciente tem uma escoliose. Qual é o exame de imagem que a gente pede para o paciente com escoliose? Uma radiografia panorâmica da coluna. E qual vai ser o próximo passo? Definir o grau. O ângulo de Cobbs. Perfeito. O próximo passo é definir o ângulo de Cobbs. Ver se tem mais alguma. Acho que tinha uma em 2020 que eu não anotei. Ô, doutora, só uma pergunta. Essa presença de gibosidade, o que seria isso aí? É uma calosidade. Na hora que você encosta o paciente na parede, você vai verificar que tem uma área que está com uma calosidade maior. Doutora, aí você escreveu ângulo de Cobbs? Sim. Tá. Deixa eu ver se está faltando. 2020. Bora lá. Bora treinar aqui. Um adolescente de 11 anos foi atendido com dor e inchaço no joelho esquerdo. Um adolescente com dor e inchaço no joelho. E tá com febre, tá com dificuldade. É um paciente que claudica, que tem dor e que tem febre. E ele tá com essa dor no joelho, na articulação. Qual é o diagnóstico, gente? Artrite cispética. Eu não preciso nem terminar de ler, né? Qual é o antibiótico da artrite séptica? Oxacilina. Staphylo aureus. Uma coisa boa, né? Que a gente fazer questão fácil, né? Tomara que seja assim na próxima. O Maravilhoso. adolescente apresenta antecedentes de trauma local, partida de futebol, tá com febre, edema, rubor e calor no joelho. Pronto, gente. Não tem dúvida aqui. Alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida? Eu vou aí pessoalmente tacar um pau na cabeça. Não. TCE, para me dar TCE. Depois dessa aula não tem dúvida mais não, doutora. Todos ortopedistas já. Vem pra Bahia. 2020, 2021 ainda tem. Tô perdidinha, anotei tudo louco aqui as questões. 38.
Um paciente, esse aqui, esse aqui. Eu tenho um paciente com 47 anos, é motorista de ônibus e está com início de dor lombar. Relatou início de dor lombar há 2 semanas, tá? 2 semanas que ele está com essa dor. Que está irradiando para os membros inferiores, né? Ele não sofreu nenhuma queda nem trauma, então até agora a gente não consegue identificar nenhum sinal de alarme, verdade? Menos de 50 anos, não tem histórico de queda, né? Devido à intensidade da dor, ele procurou um atendimento de emergência e recebeu medicação endovenosa e orientação para acompanhamento ambulatorial e investigação. O paciente afirma que possui dor ainda incapacitante, piora ao se sentar, a ficar em pé, mas melhora com o repouso. Outra coisa, gente, dor que não melhora com repouso, a gente também pensa em outras doenças, tá? Uma dor mecânica, ela tende a melhorar com repouso. Vocês sabem qual é a dor na coluna que não melhora com repouso? Pois vocês vão pesquisar, então, que eu estou igual os professores da Uninter hoje. Essa dor possui radiação pela região posterior da coxa e perna, chegando até a planta do pé. Qual? Melhora com o repouso na coluna, geralmente esse é mieloma múltiplo, ou tumores... Pode ser tumores, mas tem uma doença reumática também, tá? É uma doença reumática, que é essa característica dela. Exatamente. Espondilite anquilosante. Exatamente. O paciente dorme e acorda com mais dor do que foi dormir. Também relata diminuição da sensibilidade do dorso do pé, né? Até aqui a gente só tem sensibilidade, como eu falei, ela unicamente, né, sem déficit motor, ela não indica muita coisa, pode ser só pela dor mesmo. Ao exame físico, apresentou um teste de elevação do membro inferior positivo a 40 graus. Como é o nome disso aqui, gente? LASEG positiva igual a? Hérnia de disco. Qual é o tratamento da hérnia inicial? Conservador. O conservador. Anti-inflamatório, repouso, fisioterapia. A gente só vai procurar a que se encaixa melhor aqui. Vou meter um opioide para o homem, gente, pelo amor de Deus. Não. Corticoide? Não. Encaminhar para uma cirurgia imediata de descompressão? Não. Ele não precisa descomprimir, ele não tem sinais de alarme. Tá? Então, aqui a nossa melhor opção, a opção correta, totalmente correta, é essa aqui. Faltou só o sem atestado. Mas, essa eu volto a dizer. A resposta foi a letra A. É A. Mas tá errada, tá, gente? Sim, tá errada. Será que não é por causa da dor incapacitada, doutora? Não, tá errado. Não pode dar opioides para um cara que é motorista, né? Mas não a curto prazo, no gabarito final, tá com a letra A. Independente, tá? Independente disso. Existem questões que são mal elaboradas. Essa questão, existe uma escala de dor. Você não passa com o paciente um opioide sem ele ter passado por uma escala de remédios. Então, se cair uma questão dessa hoje para vocês, com essa letra A, ela vai ser anulada, porque isso está errado. Essa aqui é a resposta correta, tá? Oi, doutora, aí não sei que tendría una hernia cruzada aí. Oi? Uma hernia. Sim, é uma hernia. É uma hernia. Sim, mas, porém, hoje em dia é assim, o tratamento da hernia discal, antigamente era anti-inflamatório, melhorar com exercício e tratamento conservador, mas hoje o tratamento principal da hernia diagnosticada para aliviar a dor é o opioide, tá? Em baixa dose. Essa questão é de 2020. Essa questão é de 2020. Existe ainda assim, existe uma escala de tratamento para dor. O paciente ele tem que primeiro reagir a outros anti-inflamatórios para poder você entrar com opioide para ele não ficar viciado. Doutora? É verdade, tem a escala da dor e a última é a morfina, né? Isso na escala vai aumentar. É isso mesmo. Esse paciente podia estar cursando, além da hérnia, de uma ciatite muito forte. E aí, nesse momento, a gente ia acabar passando um tratamento que não está adequado. Então, por isso, a letra B seria mais adequada. A letra B é a mais adequada aqui, eu não tenho dúvida disso, mas, né... É que nesse Revalida já tinha anulado muita questão.
E se eu não me engano, eu não sei como é que ficou nesse gabarito, mas essa opção ela é a correta, tá? É independente. Não, esse Revalida em 2020 anulou só 5 na briga ainda. Não foi, não, muita questão, não. Foi 5 na briga. Pois é, tem questões que são simplesmente passíveis de anulação e eles não anulam. Pode acontecer. Vocês já viram outras questões assim? Aquela questão que eu sempre cito ela da fístula, né? Que eles aceitaram fissura, né? Fístula e fissura, ela está completamente errada aquela questão. Eles botam o braço que não vai torcer e acabou. Mas essa questão aqui é correta é a letra B, gente. Aquela da sífilis também, de 2024. A questão da sífilis, da minha Eu prova. fiquei revoltada com aquela questão. Ela tá errada. Tem coisa que tá errada e você não tem o que fazer. Você tem que saber qual é o correto. Então, essa aqui, a correta é a letra B mesmo. Por mais que tenha ficado no gabarito. Eu sou teimosa. O certo é o certo para mim. Tá certinho. Ô, Fabi, eu queria te perguntar uma coisa. A partir de quando que a gente chama que é crônica? Olha, quando a gente está falando de uma dor de 3 meses, qualquer coisa acima de 3 meses, dor acima de 3 meses, ela é crônica. Mas eu acredito que para a prova, se ele está falando, para a prova, eu acho que 3 meses, porque uma dor lombar, a pessoa pode chegar dizendo que está com 2 semanas, 1 mês com ela. Tá? É porque depois daquele TEP agudo lá, tudo que é crônica e aguda, eu tô querendo saber. Mas depende de cada enfermidade, tá? Cada enfermidade tem um período para ser considerada crônica e aguda, tá bom? Uhum. Mas quando a gente está falando de doenças crônicas, né, como hipertensão, diabetes, são coisas aí de anos que a pessoa passa sentindo. Tá? Agora, por exemplo, uma diarreia, ela é crônica com 1 mês. Tá? A DPOC, né, para ela não ser considerada uma DPOC aguda, ele não pode estar sentindo há mais de 2 semanas, então depende um pouco tem que avaliar como é que funciona. Doutora, no estratégia diz que é a letra B mesmo, a resposta, tá? E justifica assim, que a letra A está incorreta. Note que o paciente não está usando nenhuma medicação. Não se deve começar assim a analgesia diretamente com opioide, sem utilizar analgésicos simples primeiramente. Isso mesmo. A escala da dor que ela falou, isso mesmo. Pois é. Mas, Família, você sabe que o gabarito não foi alterado, né? Essa questão aí, a letra B, ela também não está correta. Por quê? O cara foi exatamente no seu consultório para tirar a dor dele. Em nenhum momento você tirou dor. Porque o anti-inflamatório não tira dor. Mas assim, quando a gente justifica... Mas assim, quando a gente justifica... Faz cócega num cara desse. Exato. Mas quando a gente justifica a resposta, a gente briga a resposta correta e eles falam que não vai anular, eles tampouco dão explicação de por que fica aquela outra? Não. Então a gente fica com essa dúvida para o resto da vida, é? Assim mesmo. INEP não se explica nem para a polícia. Mas é injusto, demais. INEP é INEP, misericórdia. Mas eles são assim mesmo. Então, eles já fizeram isso diversas vezes. Tem questão que não tem nenhuma resposta certa, ou eles colocam simplesmente a resposta errada como gabarito. Não é a maioria, não acontece sempre, mas existe uma pequena parcela, tá? Essa pequena parcela que reprova algumas pessoas, porque eu não acho. Você vai me desculpar, mas eu não acho que uma 2 questões, né? Se você for preparado para essa prova, ela vai te reprovar. Tá bom, gente, vamos se preparar com outras questões que têm resposta certa. Pois é. Não, mas foi boa a discussão para a gente entender o porquê que não é utilizado diretamente o opioide. Não, igual, é válido, né? Só procurar aqui a outra questão para a gente continuar. Tem uma de 2012. Quem disse que eu acho 2012? 2014. 2021. Meu Deus, fiquei cega de uma hora para a outra. 2022.
Uai, anotei errado. 22, autoescalante, bioterapia, verdade transada, interações. Ai, gente, não tô achando minhas provas. Vocês aí esperando nesse silêncio absurdo. Tem uma de 2022.1 a 8, questão 1. Aí, ó, Fabi, aí pra cima tem leg, essa aqui, ó. Ah, essa aqui, ó. Isso. Uma menina de 3 anos de idade iniciou subitamente com um quadro febril alto, né? Apresentou tá com febre, irritabilidade, queixa de dor importante na perna direita que parou até de andar. Então, a gente tem uma paciente que está claudicando e que tem febre. Doutora, qual que é a questão mesmo? Perdão? Número? É a 95, de 2021. Ao exame, ela está toxêmica, né? Foi identificada dor na face anterior do quadril direito, com edema e restrição da movimentação do quadril. Permaneceu em posição, havia relato de trauma na escola há poucos dias. Bom, gente, a gente já tem informação suficiente. Eu tenho uma paciente que está claudicando e com febre, e que tem uma história de trauma. Qual as duas opções que eu tenho? Artrite Mielite. Nesse caso, a gente vai ver que a única opção que tem disponível, né, ela está com face anterior, tá no quadril, na edema, no quadril, então a nossa opção é a artrite séptica. Artrite séptica. Alguma dúvida? Qual o número dessa questão mesmo que eu perdi? 95. A 95 de 2021. Doutora, caso ela não tivesse tido nenhuma pancada, qual seria a outra alternativa? Febre, dor na articulação. Olha, aí pode ser um monte de outras coisas, né? Mas a gente está falando de uma porta de entrada, a gente fala de infecção da infecção do local. Mas só febre, dor na articulação, sem porta de entrada, eu acho difícil, né? Não, mas porque quando a gente está falando de artrite séptica sem porta de entrada, seria por DSTs. Então, difícil eles colocariam uma criança, tá? Mas se não tivesse febre, poderia ser doença de... Se não tiver febre, é de Pertus, é de leg Pertus. Uhum. Mas quando é febre, com dor na articulação sem porta de entrada, eu penso em DSTs, em artrite gonocócica. Aí, normalmente, eles não vão colocar uma criança. Obrigado. Seria a doença de leg Pertus? É uma dor que a criança sente no crescimento. É a necrose da cabeça do quadril, da cabeça do fêmur, Essa né? é a necrose, perdão, a dor do crescimento é a maior, é quando a criança está obesa. Essa aqui é igual a epifisiólise, só que da criança mais nova, né? De criança de 3 a 6 anos, não é isso? 8 a 4 a 8. Isso, colocou como 4 a 8, isso que essa é a minha pergunta. O 3 é parâmetro 4 e 8 ou 3 também? Essa que era a minha dúvida. Então, eu acho que nessa faixa aí para todo mundo, tá? Se for só, tipo, 1 ano de diferença, agora se for uma criança muito novinha, você pode já tirar do radar. Igual a resposta é a artrite séptica do quadril, né? Não precisa a gente ficar batendo muito cabeça com isso. Mas é uma faixa só que eles dão, né? De 4 a 8. Acredito que se for um pouquinho menos do que isso, não vai fugir muito. Quando eles dão essa faixa, assim, é porque tem uma tolerância maior. Gente, acho que é só 2012 agora. Então, eu tenho um homem aqui, né, 21 anos, está internado em pronto-socorro,
e remoção feita pelo SAMU local. Ele foi vítima de um acidente de trânsito devido à queda de moto, ocorrido há 15 horas, e apresenta traumatismo raquimedular. Opa! Teve um traumatismo raquimedular cervical grave. Ao repetir o exame físico do paciente, o médico constata que voltou o reflexo bulbo cavernoso, ou seja, ele tinha tido um trauma, teve um pá, né? Teve um pá e ele voltou, né, em 24 horas. O que é que ele teve? O que é que eu falei para vocês quando tem o pá? Como é o nome? Vocês lembram? Choque medular. Teve um choque pá, né? Parestesia, reflexia e hipotonia, isso. Eu confundo. Ainda então voltou. Então ele quer saber o que esse achado clínico dele voltar a ter o reflexo bulbo cavernoso sugere. Que voltou o reflexo. O término da... Então, passou o choque medular que ele teve, né? Acabou o choque medular. Alguma dúvida? Então, 24, Sim, doutora, eu tenho uma dúvida. Doutora, tenho uma dúvida. O pH significa quê? Significa parestesia, arreflexia. Hipotensão. Não é hipotensão, é hipotonia. Hipotonia. Beleza, muito obrigada. E é quando ele tem um choque medular, ele tem esse pá, fica durante 24 a 48 horas. Na hora que passa, tem que passar, né? Aí significa que acabou o choque medular, o paciente não teve nenhuma sequela. É isso. Incompleta seria com sequelas? É possível que essa lesão medular incompleta esteja falando de uma pessoa que sofreu uma lesão, realmente, né, uma lesão com sequelas, e ficou só algumas partes, alguns reflexos, ele ficou ausente. No caso, ele estaria falando de outros reflexos ausentes, né, não só do bulbo cavernoso. Ele estaria falando, não voltou algum, mas voltou o bulbo cavernoso, e ele não fala nada a respeito. Doutora, só uma pergunta aí. Nessa questão, no caso, eles colocam a letra A, óbvio que a letra B, pela lógica, é a resposta. Mas a letra A foi colocada somente para causar uma confusão, porque uma recuperação de um quadro neurológico também é associada a um término de um choque medular, não é? É porque então, com a recuperação de um quadro neurológico, a gente estaria falando de um acidente isquêmico transitório. Ou de um TEC solucionado normalmente. Ou de uma lesão, por exemplo, né, uma lesão a nível do sistema nervoso central, como um hematoma subdural, um hematoma epidural, seria nesse caso, né, seria do que ele estaria falando. Então, a opção mais específica a gente fala em termos de choque medular. Ele falou em último achado clínico. Exatamente. Então, pessoal, acredito que por hoje já foi, conseguimos revisar esses temas. Ficou alguma dúvida? Vou passar o arquivo para vocês. Obrigada, doutora. Doutora. Muito obrigada, doutora. Esclarecedora. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Doutora, tchau. Um abraço. Tchau, bichada. Tchau, linda, Fabi. Beijo. Maravilhosa. Tchau, bichada. Maravilhosa. Beijo. E até amanhã, né? Tchau, tchau. Eu queria perguntar sobre... Eu tenho a dúvida só sobre sinusite transitória. Sim. O encurtamento de membros é só em bebês. Essa displasia, o fêmur congênito, então, bebês, não né? é que você só vai encontrar ele em bebês, é que você vai saber que ele tem isso desde que ele nasceu, mas é possível que ele chegue à maioridade e tenha esse problema. Mas você vai saber que ele vai ter isso desde que ele nasceu, ele já nasce com esse problema.
Ah, sim. Obrigada, doutora. Doutora, essa aula ficou gravada, eu entrei um pouco atrasada. Tá bem, Sim, obrigada. foi gravada. Tá? Tchau, pessoal. Bons estudos.